Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Para todos, muito boa noite, seja muito bem-vindo ao especial Informação de sexta-feira, fim de semana. E hoje temos notícias importantes para si. Queremos também desejar-lhe uma muito boa noite a si que está no Facebook, nas redes sociais e também em todas as plataformas onde a SPT chega em todos os Estados Unidos da América. Contamos estar em direto hoje com o Ricky Durães, em direto do Sport Clube Português. É uma festa surpresa, de que lhe vamos falar daqui a alguns momentos, e também contamos ainda, provavelmente, ter um direto de Nova Iorque sobre a questão da lei do aborto. Entretanto, vamos-lhe recapitular o que se passou ontem à noite no Senado dos Estados Unidos. O Senado votou por 65 a 33 para aprovar o projeto de lei bipartidário do controle de armas, a legislação mais importante sobre armas que foi feita em mais de 30 anos. O senador republicano John Cornyn, do Texas, que liderou as negociações bipartidárias junto com o senador democrata Chris Murphy, de Connecticut, referiu no plenário do Senado ontem à noite que a legislação responde aos tiroteios do mês passado num supermercado em Buffalo, Nova York, e numa escola primária em Uvalde, Texas, que deixou um total de 31 pessoas mortas, incluindo 19 crianças, de uma forma positiva e afirmativa. O projeto foi enviado de volta à Câmara, onde a Presidente Nancy Pelosi prometeu aceitá-lo rapidamente. Embora o líder da minoria, Kevin McCarthy, tenha pedido aos republicanos que votem contra o projeto, espera-se que ele seja aprovado na Câmara controlada pelos democratas. O Presidente Joe Biden, depois, deverá assinar o projeto de lei. A legislação melhora a verificação de antecedentes para potenciais compradores de armas com menos de 21 anos e também fornece 750 milhões de dólares em subsídios para incentivar os Estados a implementar programas de intervenção em crise, ao mesmo tempo que fornece bilhões de dólares em financiamento federal para reforçar o serviço de saúde mental para crianças e famílias e fortalecer as escolas. A medida do Senado não vai tão longe quanto a que Biden pediu e é significativamente mais restrita do que um pacote de projetos de lei que foi aprovado na Câmara este mês. Embora a legislação da Câmara inclua muitas das propostas defendidas pelo Presidente, ela não teria obtido apoio suficiente dos republicanos para superar o limite de 60 votos para que a legislação avançasse no Senado. Os democratas, envolvidos nas discussões bipartidárias da Câmara Alta, reconheceram que a sua proposta é mais personalizada. Referiram que um pacote reduzido tem mais chance de receber o apoio do Partido Republicano. Por sua vez, os líderes republicanos da Câmara também disseram que o plano do Senado é parte de um esforço para manter os direitos da segunda emenda dos americanos que respeitam a lei. Mas McConnell, que votou a favor do projeto, referiu no plenário do Senado na quarta-feira que a legislação avança soluções de senso comum sem reverter os direitos dos cidadãos cumpridores da lei. A lei das armas, uma lei controversa. A SPT falou com o senador Joseph Cryan, de New Jersey, sobre esta questão das armas e também recolhemos opiniões dos mayores de Elizabeth, Chris Bolowitz, e de Union, Manny Figueiredo. Well, I think the ruling's horrific. I need to be clear. I don't think anybody here who's running a retail business expects folks to be walking in with a gun on their hip anytime soon. But the reality of this ruling is that it potentially can happen. So as a result, it's a real concern. I hope in New Jersey, where we've got some of the strictest gun laws in the country, we're going to have a few more after next week. I hope that we take the opportunity to challenge the ruling as early as we can and continue to challenge and fight for it. We don't need more guns on the street in the state of New Jersey, plain and simple. Nós vamos, o que o governador aqui do estado, que nós já temos umas leis bem fortes, e no Senado e na Assembleia do estado de New Jersey, não sei se é hoje ou para a semana que eles vão votar, outras leis para ter mais força em controlo dessas leis que o Tribunal ontem, com essa decisão que eles fizeram. E esperamos que as nossas leis do estado de New Jersey e também nos nossos vizinhos aqui de Nova York, que ouvimos o Mayor Adams de Nova York, da cidade de Nova York, e o governador de New York também, do estado,
que vão a fazer tudo possível para combater essa decisão de ontem. Nós estamos contra. A coisa que nós não queremos é andar aqui, como se diz em inglês, o Wild Wild West outra vez, que é quando tudo andava com armas aqui ao lado e tudo andava fora com pistolas e várias armas. Não queremos isso, nós. You know, it's obvious that the Supreme Court does not represent Americans as a whole. The Supreme Court currently represents conservative America. They have not taken into effect the needs of urban communities. This goes back to the days of the Wild West and the 1850s and 40s when people walked through the streets with guns on their holster. And when you do that in a very crowded urban area, you are just begging for a problem. I will be working with the city attorneys in Elizabeth as well as the governor's office in order to come up with whether it's a new ordinance or new state legislation that bans guns in places where there are large gatherings, whether it be sports arenas, city halls, naturally they're banned, boards of education are already banned. But what about when you go into the ShopRite? What about when you go into a crowded theater? Are guns really going to be allowed in these facilities? The Supreme Court has created a recipe for future homicides. O Mayor Bowledge e também Manny Figueiredo e Cryan, o senador Cryan, falarem sobre a questão das armas aqui em New Jersey. Vamos agora falar de Michael Silva, que foi, ou que vai ser eleito vereador do Bairro Leste já no próximo dia 1 de julho. Ele apresentou hoje a localização temporária do Little City Hall aqui em Newark, no Ironbound. O novo espaço estará localizado, isto foi uma promessa e está cumprida, no 274 da Adams Street e estará aberto das 9 da manhã até às 4h30 da tarde. Mike, nova localização? Sim, 274 da Adams Street aqui em Newark, a esquina da Oliver e da Adams, né, que vai ser o Little City Hall, agora temporário. As condições são melhores aqui do que na Monroe Street. Vai ter espaço aqui na igreja de Mount Carmel, pode entrar para o Chestnut Street e vai ter os serviços todos que a Monroe Street tinha, do Little City Hall. Vai estar aberto todos os dias, das 9 horas da manhã até às 4h30 da tarde, a começar o dia 1 de julho. Michael Silva a explicar onde vai ser temporariamente o novo Little City Hall. Portanto, uma promessa cumprida, um espaço com mais condições e mais condições para as pessoas poderem deslocar, não só porque é muito junto ao Parque dos Mosquitos, ao Independence Park aqui em Newark, mas também o acesso com menos escadas, portanto apenas 2 degraus, para poder ter acesso a este Little City Hall. O Seabra Liquor Store, na Wilson Avenue, foi assaltado durante a madrugada de hoje. O suspeito visitou a loja durante o dia e depois partiu o vidro da montra e roubou cerca de $3.000 de artigos, por sinal, os mais caros. Foi o primeiro assalto em 35 anos de existência. A preocupação é residente e é evidente. O crime em Newark continua a preocupar residentes, empresários e todos aqueles que fazem de Newark a sua casa. Eram 4h30 da manhã quando os amigos do alheio visitaram o Liquor Store na Wilson Avenue. Jonathan Seabra, o que é que exatamente aconteceu aqui durante a madrugada? Eu estava a dormir, eram 4h30 da manhã, quando eu recebi uma chamada do sargento da polícia que me chamou que o Liquor Store tinha sido assaltado. Claro, uma pessoa estava a dormir, espalhei-me logo o sono e pus a minha roupa, só pus uma camisola e uns shorts e vim logo a correr quando vi todo o vidro no chão e um senhor entre as 4h34, 4h36 da manhã arrebentou aqui o vidro, também arrebentou ali outro vidro e entrou dentro da loja e roubou mais ou menos uns $3.000 e pico de licor aqui em baixo. Isto nunca aconteceu na minha vida aqui em baixo, o clima aqui está muito alto e isto é uma coisa mesmo de preocupação que nós temos que ter, porque como empresário e como residente na comunidade, isto é uma coisa que temos que combater o mais rápido possível porque está a ficar pior todos os dias. A pessoa, o amigo do alheio, sabia ao que vinha, porque roubou os produtos mais caros e foi reconhecido.
Exatamente. Em vendo as câmaras, eu vi logo mesmo que este suspeito estava aqui ontem à noite na loja, entre as 7 e 8 da noite, esteve aqui a dar uma olhada para ver exatamente o que é que queria roubar. E foi levar as coisas mais caras que eu tinha dentro de um móvel com vidro e também partiu esse vidro, infelizmente. Portanto, Jonathan, nós vivemos um momento de indefinição, estamos numa das ruas mais movimentadas, a presença policial é quase nula, mas porque não há efetivo. Exatamente. E infelizmente é uma coisa que muita gente aqui queixa-se em baixo, é uma coisa que eu sempre disse que precisamos de ajuda, é ter mais polícias aqui em baixo a caminharem especialmente este corredor que é Wilson Avenue, que é uma das ruas mais visitadas aqui na Ferry Street, e eu acho que temos de ter mais visibilidade de polícia mesmo a caminhar para as pessoas saberem que estamos protegidos, porque infelizmente se isto não passa, as pessoas vão começar a sair daqui para fora e as pessoas não vão querer vir aqui fazer as suas compras aqui no Seabras. E é assim, Luís, a preocupação é evidente, isto é um centro nevrálgico no Ironbound, na cidade de Newark, mas a verdade é que a pessoa sabia ao que vinha. Visitou a loja 2 ou 3 vezes, identificou os produtos que queria roubar e depois, aparentemente, de maneira muito fácil, às 4:30 da manhã, partiu o primeiro vidro, instalou o segundo vidro, partiu o terceiro vidro já dentro da loja, roubou cerca de $3.000 dos produtos mais caros e fugiu. A polícia tomou conta da ocorrência, as investigações continuam, mas a preocupação, essa continua a ser, por demais, evidente. Com imagens de Márcio dos Santos, Ricky Durães, na Wilson Avenue. E diz bem o Ricky Durães, portanto, a preocupação é mais evidente. Precisamos de mais proteção policial aqui no Ironbound. Infelizmente, não tem acontecido nos últimos anos. O sindicato, que representa centenas de enfermeiros e técnicos do Hospital de St. Michael's em Newark, chegou a um acordo de contrato com a administração, encerrando assim uma greve que durou um mês. Os 300 enfermeiros e mais de 60 terapeutas e técnicos de radiologia, computadorizada e ressonância magnética do Centro Médico St. Michael's regressaram hoje ao trabalho após a ratificação de um novo acordo de trabalho de 3 anos numa votação na noite de quarta-feira. Virginia Tracy, enfermeira e negociadora do acordo, disse ser hora de fazer as pazes, dando assim por acabada a paralisação que durou cerca de um mês. Os enfermeiros e técnicos iniciaram a greve no dia 23 de maio, 3 semanas depois de ter terminado o contrato de 3 anos e não havendo progresso nas negociações para o novo acordo. Os grevistas procuravam um aumento de 6% em função do que consideravam salários baixos, cerca de $44 por hora, em relação a outras unidades médicas vizinhas e à escassez de pessoal. O proprietário do hospital da Califórnia, a Prime Healthcare, que foi amplamente aplaudido quando adquiriu o hospital falido em 2016, oferecia 2% de aumento salarial anual. No final, os trabalhadores conseguiram um aumento de 3%, segundo o sindicato. O Supremo Tribunal aceitou a pretensão de um presidiário condenado à morte que prefere ser fuzilado a ser morto por injeção letal, que é atualmente o único método autorizado de execução num Estado americano. Michael Nance foi condenado por assassinato e sentenciado à morte em 2002 por atirar e matar um homem após um assalto a um banco em 1993. Nance argumentou numa petição que os sedativos usados no protocolo de injeção letal falhariam em torná-lo inconsciente devido ao medicamento aplicado, mas que poderá causar dor intensa e queimaduras. A execução por pelotão de fuzilamento levará a uma morte rápida e praticamente indolor. A juíza do Supremo Tribunal disse que a votação de 5-4 da exigência do presidiário é justa e constitucional. Bem, isto, o fuzilamento, preferir o fuzilamento, portanto, à injeção letal, é um caso único nos Estados Unidos, mas este presidiário pretende ficar à frente de um pelotão que o vai fuzilar a tiro do que ser morto por injeção letal. Vamos agora falar de Chicago. Toda a gente sabe que Chicago é uma cidade com grandes problemas, sobretudo no que diz respeito ao crime. Quase 50 novos polícias ingressaram recentemente no Departamento de Polícia de Chicago, mas ainda faltam 1.300 agentes para que o departamento, portanto, complete aquilo que precisa.
Então, a autarquia da cidade decidiu recorrer a, portanto, marines, neste caso militares norte-americanos da reserva, para complementar os seus quadros policiais. A vice-chefe da polícia de Chicago, Migdalia Bulnes, disse que são precisos mais polícias em Chicago e que a solução é recrutar ex-marines. Numa viagem a Camp Pendleton, perto de São Diego, onde cerca de 9.000 fuzileiros navais passam a civis todos os anos, Bulnes trouxe consigo 6 oficiais, todos ex-fuzileiros navais, para ajudar no processo de recrutamento. Mas nem sempre é fácil. Bulnes diz que um dos maiores desafios no recrutamento de novos agentes é a negatividade que o envolve. Desde o acerto de contas nacional, que se seguiu à morte de George Floyd em 2020, os departamentos de polícia de todo o país estão a lutar para manter os polícias. De acordo com uma pesquisa recente, em 172 departamentos de polícia, as demissões aumentaram mais de 40% desde 2019 e as reformas aumentaram quase 25% no mesmo período. Embora os fuzileiros navais, altamente treinados e disciplinados, possam parecer perfeitos, alguns preocupam-se mais com as suas habilidades destinadas aos campos de batalha que não são adequadas às ruas da cidade. Verificações de antecedentes, exames antidroga e testes escritos foram fornecidos a 19 fuzileiros navais que se inscreveram. Um processo que costumava levar vários meses, agora é completado em 3 semanas. E parece ser uma boa ideia o recrutamento de ex-militares, marines, para as forças policiais que lutam com o recrutamento de agentes para os seus quadros. A Moderna espera que uma nova vacina Covid-19, que a farmacêutica está a desenvolver e que diz oferecer proteção contra a variante Omicron do vírus, esteja pronta para distribuição pública até ao próximo mês de agosto. A Moderna disse que irá colocar no mercado uma nova vacina contra a Covid, mais eficaz e segura a partir de agosto, argumentando que se espera uma nova vaga de Covid-19 nos próximos meses. Dados de ensaios clínicos mostram que a chamada vacina de reforço bivalente da Moderna é altamente eficaz contra as subvariantes BA4 e BA5. Ao contrário da atual versão monovalente da vacina, que foi projetada para atingir a cepa original do vírus, a última vacina da Moderna também tem como alvo o Omicron. Lavina Talukdar, chefe de relações com investidores da Moderna, numa conferência de saúde da Goldman Sachs na semana passada, referiu que a empresa quer estar preparada para os desafios do outono em relação à Covid-19. A responsável também referiu que a empresa espera ter o produto pronto para ser enviado para distribuição no final do mês de agosto. Milhares de voos domésticos nos Estados Unidos estão a ser atrasados ou mesmo cancelados devido à falta de pilotos. E agora o caos está a afetar também vários países europeus. Em tempo de férias de verão, muitos passageiros estão a lidar com cancelamento de voos, atrasos, bagagem perdida e filas incrivelmente longas na segurança. Em apenas uma semana, no início de junho, houve cerca de 2.000 voos cancelados em diferentes grandes aeroportos europeus, de acordo com a Associated Press. O Amsterdam Airport Schiphol, o aeroporto mais movimentado da Holanda, foi responsável por 9% dos cancelamentos e agora está a reduzir o número de voos para o resto do mês, porque há cerca de 13.500 assentos por dia acima da capacidade que a equipa de segurança do aeroporto pode atender. O aeroporto de Gatwick, em Londres, disse na semana passada que limitaria o número de voos diários. A partir de julho haverá apenas 825 voos por dia e em agosto apenas 850 voos por dia. Problemas no sistema de bagagem no aeroporto de Heathrow, em Londres, fizeram com que a bagagem se espalhasse pelos terminais e quase 5.000 viajantes foram prejudicados, pois 10% dos voos em 2 terminais foram ontem cancelados. Willie Walsh, chefe da Associação Internacional de Transporte Aéreo, enfatizou que os problemas de pessoal e a escassez estão a atingir as companhias aéreas mais do que o esperado. O mais novo problema que começa a acontecer nos aeroportos da Europa são as greves. A Brussels Airlines, na Bélgica, planeava iniciar uma greve de 3 dias a partir de ontem, quinta-feira, causando o cancelamento de 315 voos e alterando os planos de quase 40.000 viajantes.
O aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, enfrentou 2 dias de greves no início deste mês, uma de seguranças e outra de funcionários do aeroporto, por causa dos seus salários não acompanharem a inflação. Enquanto isso, no aeroporto de Heathrow, a equipa de terra da British Airways votou pela greve por causa dos seus salários na quinta-feira, mas ainda não a marcaram para não corromper ainda mais a fragilidade das operações da companhia. José Santos, ex-presidente do Sport Clube Português, e aqui tem a ver com a tal peça que eu lhe falei, que é uma festa surpresa para alguém que estaria a chegar ao Sport Clube Português. Portanto, José Santos está a ser homenageado nesta festa no Clube de Newark. O comendador Santos pertence à Comissão de Imóveis do Popular Clube de Newark e desenvolveu um trabalho digno durante várias décadas. O nosso colega Ricky Doureis está no Sport Clube Português e tem esta história. Ricky, fala-me do que se está a passar por aí. Olá Luís, muito boa noite. Estamos aqui no emblemático Salão Nobre do Sport Clube Português, o Centenário Clube, para celebrar algo de veras importante. Eu diria mesmo que depois da festa do centenário, que se realizou no final do ano passado, aquilo que hoje vai acontecer aqui é porventura um dos maiores eventos desta segunda década deste grande clube. Falou-se muito que o futuro está nos jovens, mas o futuro tem que ser construído com base em pilares. Pilares que tiveram em nomes como Eduardo Batista, o primeiro presidente, ou como o comendador Joe Santos, figuras de relevo, figuras importantes que demarcaram 100 anos da história deste grande clube. Hoje aqui temos uma homenagem, eu diria que não merecida, muito mais do que merecida, ao comendador Joe Santos, o homem que emigrou de Freixiosa, Mangualde, e que chegou aqui para fazer história, quer profissionalmente como um empresário de sucesso, mas também como um homem que tem Portugal no coração e que soube, através das suas ações, elevar o nome deste clube. Foi distinguido ao mais alto nível, mas é um homem que, pela sua nobreza, pelo seu caráter, estará para sempre ligado a este clube. Ele vai ser hoje aqui homenageado, tal qual como a figura de Eduardo Batista, o primeiro presidente do clube, que tem hoje aqui a sua filha, Henriqueta Batista, que se deslocou a este clube, a este Salão Nobre, para também ela se associar a este grande momento. Joe Santos, muitíssimo obrigado por tudo aquilo que tem feito ao longo da sua vida, dedicação a este clube. É uma homenagem mais do que merecida. Eu só quero 2 palavras suas, com orgulho que está aqui hoje. Eu não sei o que é de responder, porque apanharam-me todos de surpresa. Gosto de ver os amigos todos, estão aqui todos, mas não sei o que é dizer. Este clube diz-lhe muito. É importante manter viva esta chama de Portugalidade aqui nos Estados Unidos. Sim, eu acho que é a coisa mais importante que nós temos, alguém que representa a comunidade portuguesa, e este é o local ideal para isso. Joe Santos, visivelmente comovido, a mostrar e a dizer-nos o quão importante é mantermos o nosso legado neste país. Henriqueta Batista é a filha do primeiro presidente do Sporting Clube Português, fundado em 1921. Henriqueta Batista, I'm going to ask you in Portuguese, and you can do the way you want. It is important to be here today and preserve the legacy of your father. I'm very proud of my father, and I'm very proud of all the Portuguese people that are here greeting me. He would be very happy if he could be here. When you walk through these doors, did you feel the emotion, the passion? My papa was here. Because my papa was here all the time. You know, and he was good to everybody. And he put on terrific shows. And I was very proud of him. Thank you. Helena Vinhas é a presidente do Sport Clube Português. É importante distinguir um homem como o comendador Joe Santos e apreciar o legado deixado por Eduardo Batista. É super importante. Temos aqui 2 pessoas de inspiração. O Sr. Santos, Commander Santos, you are an inspiration. Eu adoro ouvir as suas histórias, o que você passou, o sacrifício, tudo o que tem feito para ter estas paredes que nós temos aqui. Eu só quero dizer que eu vou tentar o meu melhor possível, fazer tudo o melhor, mas vou sempre estar
precisar um pouco da sua ajuda, porque você tem muita experiência and you're an inspiration. For you, Hedda, it's so much of a pleasure to meet you today. Your dad is an inspiration. I've heard so many stories, and it's so exciting that you flew in from Florida to be with us, and what an honor. And Honor to be here. It's an honor to be here. E é com muita emoção que vamos agora falar com um homem que é o Presidente da Assembleia Geral e que personificou uma mudança começada com Joe Santos, esta nova geração. Já Costa, é importante distinguir uma figura como o Comendador Santos e olhar para Eduardo Batista como uma referência para as novas gerações. Sim, acho que a parte importante é não nos esquecermos que para chegarmos aqui há 100 anos houve pessoas que tiveram que trabalhar muito. Portanto, temos o pai da Henriqueta, que em 1918-19 estavam a tentar lançar o clube e não conseguiam, e foi de porta em porta para que houvesse clube. E depois o Sr. Santos, acho que o C do SCP devia ser Santos, por todo o trabalho que ele aqui fez. Acho que não, temos que homenagear o passado e nunca nos esquecer, porque é devido a ele que nós agora podemos ter um futuro. E não há duas pessoas melhores que podíamos ter escolhido, como as duas pessoas que são homenageadas hoje. Obrigado, Jacques. E assim, Luís, nós vamos nos despedir aqui do Sport Clube Português. Você aí em casa já sabe que pode acompanhar tudo aquilo que vai acontecer hoje aqui na próxima quinta-feira. É com muito prazer, com muito orgulho que a SPT se associa a esta celebração, a esta distinção, porque teve sempre no Sport Clube Português um grande parceiro. Teve sempre em figuras como Eduardo Batista, como o Comendador Joe Santos, figuras de relevo que sempre respeitaram a comunicação social e, acima de tudo, sentem um orgulho enorme de ser português. Luís, a edição segue contigo. Muito obrigado, Ricky. Foi emotiva, portanto, não só aquilo que disse o Comendador José Santos, mas também Henriqueta Batista, também muito comovida por aquilo que o seu pai fez e pela homenagem que hoje foi prestada, não só ao seu pai, mas também ao José Santos. Portanto, homenagens justas no Sport Clube Português. Pois, meus queridos amigos, estes dias têm sido marcados por greves nos transportes, e toda a gente sabe, um pouco por todo o mundo, um pouco por toda a Europa. O Reino Unido assistiu à maior paralisação das suas vias ferroviárias em 30 anos e várias companhias aéreas também na Europa decidiram hoje fazer greve. Hoje e esta semana. Depois de 3 dias de greve, o Sindicato dos Trabalhadores Ferroviários no Reino Unido promete marcar mais paralisações. Sem acordo com as empresas, os funcionários estão contra os despedimentos previstos. O resultado final que pretendemos é receber algum tipo de aumento salarial justo e garantias de que os nossos empregos também estarão seguros num futuro próximo. Eu trabalho com pessoas que têm família e para elas não haver garantias de que os empregos estão cá nos próximos anos é algo que é bastante enervante. As 3 empresas ferroviárias estiveram a negociar com os sindicatos durante os 3 dias de paralisação, sem sucesso. No total, foram perto de 50 mil os trabalhadores a fazer greve, considerada a maior no país em 30 anos. Na terça-feira, apenas 20% dos comboios operaram, o que acabou por afetar 1 em cada 5 britânicos. Mas as greves acontecem também nos céus. Os pilotos e a tripulação da Brussels Airlines também estão em greve, 3 dias até esta sexta-feira. A companhia aérea foi forçada a cancelar 315 voos que afetam perto de 40 mil passageiros. O mesmo na Ryanair, que está em greve desta sexta-feira até domingo. O caos dos aeroportos também na Europa. Foram confirmados mais 20 casos de infecção humana pelo vírus monkeypox em Portugal, aumentando para 348 o número total de casos, segundo avançou esta sexta-feira a Direção-Geral de Saúde. E agora vamos para, creio ser a Nike, em princípio, exatamente. A Nike está a deixar também a Rússia 3 meses depois de suspender as operações no país, com a empresa de roupas desportivas dos Estados Unidos a juntar-se a outras empresas que deixam o país de Putin devido à guerra na Ucrânia. A Nike, com sede em Beaverton, no Oregon, já tinha interrompido as vendas na Rússia, dizendo que não podia garantir o envio de produtos.
A empresa também postou um aviso no seu site russo, dizendo que o seu site e o aplicativo móvel não estariam mais disponíveis na região e que as suas mais de 100 lojas no país não iriam reabrir. A prioridade é garantir que estão a apoiar totalmente os funcionários enquanto reduzem as operações com responsabilidade nos próximos meses, disse a Nike na quinta-feira num comunicado por e-mail à rede da televisão CBS. A Nike disse em maio que não renovaria o seu contrato com o seu maior distribuidor comercial russo e não investiria em novos negócios. A empresa obtém menos de 1% das suas vendas totais da Rússia e da Ucrânia, disse o diretor financeiro da empresa numa teleconferência em março. Outras marcas dos Estados Unidos que anunciaram planos de se retirar da Rússia nos últimos meses incluem a McDonald's e o Starbucks. Centenas de outras empresas também restringiram ou encerraram as suas operações na Rússia este ano. A poucos dias da Conferência dos Oceanos em Lisboa, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, quer garantir que o futuro dos oceanos é uma batalha travada por todos. Em entrevista à agência Lusa, António Guterres não excluiu a participação da Rússia no combate à poluição. A poucos dias da Conferência dos Oceanos em Lisboa, o secretário-geral das Nações Unidas quer garantir que o futuro dos oceanos é uma batalha travada por todos. Em entrevista à agência Luz, António Guterres não excluiu a participação da Rússia no combate à poluição. A Rússia é um país que tem um contributo importante para a poluição dos oceanos e tem um contributo importante para as alterações climáticas. Eu acho que aqueles que contribuem para os problemas têm que contribuir para as soluções e por isso acho que não faz sentido excluí-los daquelas reuniões em que precisamente se procura fazer com que todos os países mudem os seus comportamentos. Tempestades fortes mais frequentes em várias regiões, seca e desertificação noutros pontos do globo são fatores de instabilidade provocados pelas alterações climáticas para as quais o secretário-geral da ONU quer ver encontradas respostas globais e coletivas. As alterações climáticas são um dos piores perigos para a nossa segurança coletiva. A disputa pela água é já hoje um fator de guerra em vários pontos do mundo e, por isso, combater as alterações climáticas, defender uma economia verde, é defender a nossa segurança coletiva. As energias renováveis são hoje um projeto de paz. A Conferência dos Oceanos decorre na capital portuguesa de 28 de junho a 1 de julho. O antigo presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, está internado nos cuidados intensivos de uma clínica em Barcelona, onde tem recebido tratamento médico desde 2019, confirmou hoje a fonte próxima do antigo chefe de Estado. A notícia do agravamento do estado de saúde de José Eduardo dos Santos e internamento numa unidade de cuidados intensivos foi avançada esta noite pelo Jornal de Negócios, mas sabemos que a filha de José Eduardo dos Santos está junto do pai em Barcelona, tendo viajado, creio que da Rússia, onde se encontrava, ou do Dubai, diretamente para Barcelona, para estar junto a José Eduardo dos Santos. E agora vamos-lhe falar de Paul McCartney. Paul McCartney é indiscutivelmente uma figura eterna da música. Felizmente ainda está vivo e fez esgotar os bilhetes para um pequeno concerto de aquecimento esta sexta-feira em Glastonbury. A celebrar 80 anos, veja bem, já passou este tempo todo, o ex-Beatle é um dos cabeças de cartaz deste festival, que regressa após 2 anos de pandemia e vai ver pela quantidade de gente que ali vai, ou que está à procura de bilhete, ou estava esta manhã, à cidade britânica que lhe deu o nome. Paul McCartney fez escutar os bilhetes para um pequeno concerto de aquecimento esta sexta-feira em Glastonbury. A celebrar 80 anos, o ex-Beatle é um dos cabeças de cartaz do festival, que regressa após 2 anos de pandemia à cidade britânica que lhe deu o nome. Até domingo, o evento conta com a presença de milhares de pessoas para ver de perto grandes nomes da música como Billie Eilish, Diana Ross e Kendrick Lamar. Portanto, Paul McCartney em Glastonbury é uma novidade. Mas vamos para o desporto. E o desporto hoje tem notícias interessantes, para já uma que destacamos e que nem sequer está no nosso alinhamento. Xavi Garcia é o novo adjunto de Roger Smith no Benfica. Foi hoje apresentado no mesmo dia em que Roger Smith chega ao aeroporto de Lisboa. Portanto, estiveram hoje
praticamente. Eu vou interromper porque eu tenho a indicação de que Amadeu Maia está em Nova Iorque para nos falar sobre a lei do aborto. Amadeu Maia. Cada vez chega mais pessoas para esse protesto. É um protesto gigantesco que acontece nesse momento contra a ordem que foi dada pela Suprema Corte Americana. Nesse momento a gente vê realmente muitas pessoas. Eu vou até botar a câmera para lá para filmar, para vocês terem uma ideia. Onde eu estou aqui é um local onde realmente eu consegui botar minha câmera, porque o acesso para chegar mais próximo ao arco lá da Washington Square está totalmente lotado. Eu vou mostrar aqui para vocês nesse momento, vou virar a câmera e mostrar para vocês nesse momento que o protesto acontece de forma pacífica aqui em Nova Iorque. Milhares e milhares de pessoas nesse momento protestando, gritando, falando palavras de ordens, e é o que a gente vê nesse momento aqui em Nova Iorque, no momento em que o país passa por um período difícil em relação às armas, e nesse momento a gente vai vendo esse protesto crescente aqui em Nova Iorque. São exatamente 7h33, mas as pessoas não param de chegar aqui na Washington Square, aonde os protestos estão acontecendo. Muita gente mesmo, muitas pessoas protestando. A gente vê cartazes de apoio ao aborto, as pessoas dizendo que é o direito de proteção às mulheres. Ali a gente já vê uma ONG. São muitos cartazes realmente nesse momento mostrando o que está acontecendo aqui em Nova Iorque nesse momento. Não só em Nova Iorque, em outros estados já está tendo protestos, lá na Califórnia, e aqui não ia ser diferente. Muita gente mesmo, lotado o parque, e a gente vai observando que vieram de forma pacífica protestar em apoio ao direito da mulher poder fazer o aborto dela. A gente vê muitos cartazes. Pois, as condições de facto não são as melhores. No entanto, é importante referir que está lá Amadeu Maia e a SPT está em Nova Iorque para transmitir aquilo que se está a passar nessa grande cidade americana, na grande metrópole, sobre a questão do aborto. Portanto, eu, como lhe disse no início e tive que interromper o desporto, o Supremo Tribunal anulou a decisão que dá direito ao aborto nos Estados Unidos. A decisão é histórica, vai gerar inúmeros protestos como aquilo que viu há momentos em direto. É uma questão muito polémica, o Amadeu Maia esteve lá. E importante referir também que hoje toda a comunicação social americana e até portuguesa e mundial falaram desta decisão do Supremo Tribunal, que é considerada por uns injusta, por outros justa. A América está dividida nesta matéria. No entanto, é importante também referir que os Estados, cada um deles, tem opção de votar ou não votar esta lei. Sabemos que Nova Iorque já disse que não vai aceitar a decisão do Supremo Tribunal. New Jersey deverá fazer o mesmo e outros Estados. Mas o primeiro Estado, hoje, a aceitar esta decisão, 2 horas depois de ter sido informada, portanto, pelo Supremo Tribunal, foi o Estado do Missouri. Portanto, imaginem bem, o Missouri, 2 horas depois, estava a fazer cumprir esta lei. E agora sim, vamos para o desporto. Eu estava-lhe a falar de Xavi Garcia, que nem sequer estava no nosso alinhamento, porque a notícia é muito fresca, é muito recente. Ele é o novo assessor, digamos assim, ou o braço direito de Rui Costa, no banco do Benfica, com o Roger Smith, que chegou hoje ao aeroporto de Lisboa, e portanto, a mesma notícia de Xavi Garcia, que foi anunciado no mesmo dia em que Roger Smith chega a Lisboa. Portanto, vamos ver como é que se entendem todos naquele banco do Benfica. Agora, vamos falar de Fábio Batista. Depois de se ter destacado na equipa B do Benfica, este jovem, mais conhecido por Fabinho, prepara-se para deixar os encarnados e assim rumar ao campeonato belga. O defesa de 21 anos vai assinar um contrato válido por 3 temporadas com o Saint-Truidan, ficando o passe do jovem futebolista dividido pelos 2 clubes. E agora o histórico, o ícone, um dos grandes, Lionel Messi, transferiu-se do Barcelona para o PSG, para o Paris Saint-Germain, há pouco menos de 1 ano, e o lucro parece não ter fim para os cofres do emblema francês. Em declarações ao jornal Marca, Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, revelou que a aquisição do internacional argentino rendeu, ao fim de uma temporada,
veja bem, um total de 700 milhões de euros. O valor compreende essencialmente os valores dos novos contratos de patrocínio, os direitos de imagem e também o marketing da venda das camisolas. Também, depois de ontem, o Besiktas ter oficializado a chegada de Gedson Fernandes, esta manhã foi a vez do Benfica formalizar também a saída do médio português. Tem que ser um e outro. E agora vamos para o valor do dólar norte-americano em Portugal e no Brasil e vice-versa. 0,9488, o euro desceu um pouco, 1,0538 para a venda, em relação ao real no Brasil, 5,23 é o valor do dólar na compra, 0,19 na venda. E hoje, felizmente, o dia foi magnífico aqui nos Estados Atlânticos, como toda a gente sabe, quem vive por aqui, soube que o dia acordou praticamente soalheiro, portanto havia uma previsãozinha de chuviscos para esta noite, mas durante o dia foi de facto um dia fantástico. Mas nem só de Newark ou de New Jersey vive o homem, temos outros estados que os portugueses habitam neste país e onde as temperaturas vão ser referidas. Portanto, vamos saber o que se passou e o que se vai passar na próxima semana em relação ao tempo nessas cidades. Portanto, Newark 91 graus, tem depois o quadro dos dias da semana, da próxima semana. Hoje esteve parcialmente nublado. Filadélfia, parcialmente nublado também, 91 graus, um dia também muitíssimo bom. Nova Iorque 89, do mesmo se trata. Também Boston, igual, parcialmente nublado 88. Hartford 93, a mesma coisa. Danbury 90, estamos a falar da costa leste. E depois também Miami com 89, parcialmente nublado, temperatura muito mais elevada. Palm Coast 86, com alguma trovoada, é normal da Flórida. Los Angeles 83, com muito sol. E depois São Francisco, na costa oeste, com 67 e parcialmente nublado. E pronto, caras amigas, vamos fazer agora um pequeno intervalo. Já regressamos para o que tínhamos em relação ao tempo que falta na linha aberta. Nós já voltamos a seguir. Até já. Now that's refreshing. The unique flavor, Sumol passion fruit. The flavor of Portugal. Sumol, authentic since 1954. O Dr. Bennett está a servir a nossa comunidade há mais de 30 anos. Serve todos os tipos de serviços da Clínica Geral do Dentista, incluindo implantes desde a parte cirúrgica à parte de restauração. Nós temos a máquina apropriada para fazer as tomografias. Nós oferecemos o tratamento de gengiva à especialidade da periodoncista. A doutora Maria da Laos faz parte da nossa equipa há mais de 4 anos. Alinhamento de dentes, não usando o tradicional de metal. Esta é a equipa do Vomar Dental Center, aqui ao vosso serviço para vos oferecer um sorriso mais bonito. Mantenha-se fiel à tradição do Teixeiras Bakery, a mais tradicional padaria-pastelaria portuguesa dos Estados Unidos. Não se esqueça do pão caseiro, pão de Mafra e transmontano e regional, pão francês, a deliciosa broa e ainda os doces minhotos como as roscas, o nosso café expresso e os nossos deliciosos pastéis de nata de Belém. Tome o seu pequeno almoço no Teixeiras Bakery, a tradição à sua mesa, na Ferry Street com a Van Buren e na Magazine com a Cosset em Newark, New Jersey. Dia 25 de junho, a energia do rock não vai deixar o bairro leste da cidade de Newark indiferente. Não falta o evento que vai decorrer no 119 da Perry Street, no Sport Newark e Benfica. O palco será brilhantado pelo talento local. Os Mind Trigger, os Ngo, os Leopard Monks e a encabeçar o cartaz os já conhecidos Troubleman. Este ano, parte dos lucros do festival vão ser doados ao Eastward Community Center. Ironbound Rock Festival, onde o rock e a responsabilidade social são celebrados lado a lado. O Ironbound Rock Festival conta com o apoio de Firmino Insurance. Descansa as famílias com um seguro de vida pessoal e empresarial. Garantir a tranquilidade da sua família é o melhor negócio. Avaliação do tipo de seguro sem qualquer compromisso. Saiba
qual o melhor seguro de vida para si. Firmino Insurance. Não perca depois das 4 da tarde, na Rádio Clube Português, no programa Tardes da Beta, Rodrigo Teaser, um tributo a Michael Jackson. Estou de volta todos os sábados às 10 da manhã. Quer comprar ou vender alguma coisa de que já não precisa? Procura empregados ou precisa de emprego? Tem um carro ou uma moto para venda? Escolha a melhor maneira de comprar ou vender. A um preço praticamente simbólico. Anuncie nos classificados na ESPT ou no Rádio Clube Português. Ligue para 973 344 8888. Portanto, seja muito bem-vindo à Linha Aberta. Já sabe que pode falar connosco através do telefone 973-264-1462. Portanto, já vai ver daqui a momentos esse número na parte inferior do seu ecrã. Não se esqueça de baixar o som da televisão e falar apenas pelo telefone. Eu queria lhe dizer, enquanto alguém não tem chamadas para fazer, em relação ao monkeypox, Portugal aumentou para 328 o número de pessoas infectadas com a varíola dos macacos. Mas hoje surgiu a informação científica do que é este problema, que já é problema para 13.800 pessoas em todo o mundo que contraíam este vírus. Este elevado número continua a ser um mistério para os cientistas, mas os homens bissexuais e homossexuais são o grupo de população mais afetado. E agora há uma equipa de cientistas a estudar e confirmou o porquê. Os investigadores em Inglaterra explicam que os homens que fazem sexo com homens e que têm um elevado número de parceiros sexuais diferentes estão mais em risco de contrair o monkeypox devido ao facto de se tratarem de uma rede limitada de pessoas. Este facto que faz com que o vírus consiga espalhar com maior rapidez. Esta é a explicação que temos para o chamado monkeypox, conhecido em Portugal pela varíola dos macacos. E agora vamos para a primeira chamada da noite. Muito boa noite, faz favor. Olá, boa noite. Boa noite. Olá, boa noite, minha senhora. Como está? Tudo bem? Bem, obrigada. Ótimo. Então, diga, por favor. Eu estou a falar com o Sr. Ricky. O Sr. Ricky não está, estou eu. É porque eu tenho uma pergunta a respeito da reforma da Portugal. Isso nós vamos ficar com o seu número e, obviamente, que lhe vamos telefonar. Esta é a linha aberta onde tratamos de assuntos muito genéricos, não propriamente sobre assuntos pessoais. Portanto, se me permite, vamos ficar com o seu número, está bem? Sim, eu chamei já há umas... Sim, mas amanhã a gente liga, está bem? Muito obrigado pela sua chamada. Portanto, a explicação está dada, mas assuntos pessoais, nós vamos pedir o favor de serem tratados pelo número 973-344-8888. Este é o espaço da linha aberta para... Eu creio que temos mais uma chamada, é isso, produção? Ainda não. Mas se tiver, não hesite, telefone, temos muito gosto em falar consigo. 973-264-1462. Queremos também hoje informá-lo de uma notícia que surgiu no Facebook, talvez muita gente tivesse visto, outros não, mas para quem não viu, há um casal norte-americano que desapareceu numa viagem de veleiro em direção aos Açores. Este casal foi dado como desaparecido na sexta-feira da semana passada, dia em que deveriam ter regressado aos Estados Unidos. Dias antes revelaram que o mau tempo tinha danificado as velas do seu barco. Portanto, há grande preocupação em Virgínia, que é exatamente o estado de onde é natural este casal. Os filhos estão muito preocupados, eles são de Virginia Beach, e trata-se de Yanni Nikopoulos e Dale Jones, têm ambos 65 anos de idade. Estão perdidos no mar quando seguiam de férias para os Açores. Muito boa noite, linha aberta, como está? Tudo bem?
boa noite. Olá, minha senhora, então, em que é que posso Tenho uma ajudá-la? pergunta Diga. para fazer. Faz favor. Eu tive os vírus agora, dia 2 deste mês. Sim, sim. Mas eu fui ao G-Care e Uhum. mandaram-me ao hospital darem uma injeção, não sei o que é aquilo. É um antiviral. Sim. Como é que chama? É um antiviral que lhe deram. Sim. Yes, isso mesmo. E agora quero ir a Portugal no dia 13. Uhum. Eu tenho que ir fazer outro teste, porque eles dizem que faço o teste, vai dar positivo Poderá dar e poderá não dar, mas a senhora vai viajar na TAP ou na United? na TAP. Então não tem qualquer problema. Dirija-se ao aeroporto, tenha uma excelente viagem, mostra o seu cartão de vacinação que já deve ter, não é? Tenho, mas só tenho uma vacina, o Johnson & Johnson. É a mesma coisa. Pode ter uma vacina apenas, pode viajar, não tem qualquer problema. Então Já tirou há mais de 9 meses? 9 meses? De 9 meses já tirou esse teste, já fez o teste há mais de 9 meses? Ou a vacina, Não. aliás, estou a falar da vacina, peço desculpa. A vacina. Sim, já tirou há mais de 9 meses? Não, acho que foi, não sei, foi em março. Acho que foi. Em março. Há março do ano passado. Se calhar, olha, nem me lembro. Pois, esse é que é o problema. A gente lembra-se do março, porque isto passou tão depressa, e pensamos que foi este ano. Mas se foi este ano, pode viajar. Agora, se foi o ano passado, tem que fazer mesmo um testezinho, porque é absolutamente essencial que o faça se a sua vacina tem mais de 274 dias. E eu tenho os papéis do hospital a dizer que dei o antivírus, não faz diferença? Não, isso não tem. Mas pode embarcar, mostra o seu cartão de vacinação. Eu creio que a senhora talvez tivesse feito o Johnson & Johnson em março deste ano. Se não o fez, vai ter mesmo que fazer o seu teste. E poderá não dar positivo. Olha, quem eu conheço, eu e outras pessoas, curámos, já tínhamos vacina, mas curámos isso em 4 dias, 3, 4 dias, e depois já não deu mais positivo. Portanto, a senhora poderá não ter que dar positivo. Não é obrigatório que dê. Só tenho que fazer o regular, right? Faça o antigénio, que é um teste muito rápido, sim. É um teste que demora 10 minutos, dão-lhe logo o papel e aí se poderá fazer. Eu até aconselho a fazer uma coisa. Faça 4 dias antes de embarcar e depois vê logo como é que está. Se estiver negativo, só tem que fazer depois no próprio dia do embarque. Se a senhora morar aqui perto, é aqui que mora, na área de Newark, ou não? Nova York. Em Nova York. Então faça numa farmácia perto de si esse teste. E pronto, e já não tem qualquer problema, leva o papelinho para o aeroporto e mostra. Eu tenho a certeza que não vai dar positivo. Não dá positivo a toda a gente. Portanto, é casos raros em que isso dá positivo. Mas faça isso que eu lhe digo. 4 dias antes tente, faça um teste, porque é grátis, e no próprio dia do embarque, se estiver negativo, faça outro e está tudo bem. Obrigada. Minha senhora, muito boa viagem, está bem? Muito obrigado também. A situação, hoje telefonaram-me também pessoa que não tem vacina, como é que podia embarcar? Claro que só pode embarcar com o teste. Não é obrigatório estar vacinado, pode embarcar para Portugal, para Lisboa, Porto, para Ponta Delgada, sem qualquer problema. Aliás, pela SATA vai ter mesmo que mostrar o seu, portanto, um teste. Mas em relação a Portugal Continental, não terá que o fazer. Mas se não está vacinado, então tem mesmo que fazer o seu teste antigénio para que não tenha qualquer problema. Os testes das pessoas que estão fora desta areazinha de Newark, Elizabeth, Kearney, e que não se podem deslocar, por exemplo, ao PISC, nós aconselhamos uma farmácia na sua área que o faz no próprio dia. Se for um domingo, tente encontrar uma que esteja de serviço, portanto, para que possa fazer o teste e seguir viagem sem qualquer problema. Agora, quem reside aqui na área de New Jersey, o PISC é de facto, e tem sido, a melhor solução para praticamente toda a gente. Embora muita gente tenha feito os seus testes no chamado Medimart, que é os centros médicos que existem ambulantes pela cidade de Newark, Elizabeth e outras cidades também têm. Portanto, poderá procurar uma dessas farmácias que estão abertas 24 horas no próprio dia do embarque e fazer ali o seu teste. Importante referir também que o teste tem que ter menos de 274 dias. Portanto, são cerca de 9 meses desde a última vez que tomou a sua vacina. Portanto, é importante isto, muito importante. Há muita gente que não olha para as datas de toma da vacina, mas devem fazê-lo e depois fazer contas, saber quando é que vão viajar, para saber se é necessário ou não
fazer o teste ou não. Em relação a Portugal, Portugal é considerado um país de risco, já o foi pela Alemanha, mas o que é certo é que até agora ainda não tivemos conhecimento de nenhum problema de pessoas que não tivessem embarcado na TAP ou na United. Vamos para a última chamada da noite. Muito boa noite, faz favor, linha aberta. Olha, só queria fazer uma pergunta. Diga. Eu vou para Portugal no domingo. Ok. Mas vou vamos, como é que é? Na Ibéria. Nós temos que fazer Não tem. Como sabe, a Espanha faz parte da União Europeia. O senhor não vai sair em Espanha ou vai só fazer um transbordo para ir para Portugal? Não, vou de Boston a Filadélfia, a Lisboa. Mas para aonde? Para na Ibéria? Para em Espanha? Não. 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 Mas atenção, a Ibéria é uma companhia europeia e eu quis chamar a atenção aqui de uma coisa muito importante. Mas, sendo pela Ibéria, vai ser necessário fazer o teste. Eu vou-lhe explicar. Porque a United e a TAP fizeram uma cortesia aos imigrantes portugueses em não terem necessidade de apresentar o teste. Mas desconhecemos se a Ibéria faz ou não o mesmo. Portanto, eu, para ficar seguro, eu faria o teste no próprio dia. Num domingo, qualquer farmácia está aberta, faz-lhe o teste, demora 10 minutos e pelo menos segue viagem sem qualquer problema e sem qualquer preocupação. Se fosse na TAP ou na United, a situação era já garantida. Em relação à Ibéria, não temos de facto a certeza, mas como ainda não há reciprocidade entre os Estados Unidos e Portugal e a União Europeia em relação aos testes, é bem natural que a Ibéria lhe exija um teste no aeroporto. Portanto, o meu conselho é tomar esse teste, fazer o teste antigênio antes do embarque. E quando viemos para cá também? Quando vier para cá, não, porque, atenção, os Estados Unidos já aceitaram na reciprocidade a entrada de cidadãos da União Europeia, mas a União Europeia ainda não aceitou a entrada de cidadãos dos Estados Unidos. Portanto, lá para cá é completamente diferente. Portanto, eu achava melhor informar-se na Ibéria, junto à Ibéria, o que é preciso fazer, mas não será, obviamente, necessário. Mas apenas pelo seguro, pergunte, por favor, é muito importante, se precisa. Quando for para lá, pergunte a uma hospedeira da Ibéria ou alguém que esteja no aeroporto, vai ser necessário o teste de Portugal para cá? E automaticamente eles dizem disso. Portanto, é melhor estar pelo seguro, está bem? Pronto, muito obrigado, um grande abraço. E agora vamos fazer o tal pequenino intervalo para voltarmos com muita gente que hoje faz anos. Acho que muitos pais decidiram. E hoje é o dia. Até já. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. Como lhe disse, muita gente a fazer anos, a cumprir hoje aniversários, está a ver o sinal? Nada mais, nada menos do que 5. Portanto, não é assim muito habitual ter 5. Mas vamos saber quem é que hoje faz aninhos, quem são os mais novos e os menos novos. Mas o importante é que cumprem o aniversário. E daí, os nossos parabéns. Happy birthday to you, hoje para 5 aniversariantes telespectadores da SBT. E vamos saber quem são já. Ora, vamos ao primeiro. Aqui está a Rosa Costa, com 74 aninhos. Hoje é um bebê. Muitos parabéns, Rosa, que tenha um dia muito feliz. Manny Antunes, 33 anos de idade, na flor da idade. Próximo da ternura dos 40, ainda faltam 7, mas 33 são 33. Kayla Fonseca, 20 aninhos. Esta jovem é que tem a vida pela frente, é uma jovem, muitos parabéns, tenha uma vida muito feliz e muito longa. Dylan Martins, vais apagar 5 velinhas, Dylan, hein? Que maravilha, hein? Muitos parabéns para ti e para a tua família. Jordan Nunes, ele nem sequer me entende se eu falar com ele, tem apenas um aninho de idade, é uma vela apenas de muitas que ele vai apagar. Eu tenho a certeza que isso vai acontecer e muitos parabéns para esta família, ele com o lacinho preto, já a pensar naquilo que vai ser quando for teenager. E é preciso ter cuidado, hein? Com aquela carinha, vai ter muitas namoradas. Bem, meus caros amigos, vamos agora para os aniversários de casamento. Quantos temos? Temos um aniversário de casamento e vamos saber quem é o casal feliz contemplado com este dia. Então é a Maria e o Isidro Oliveira, 50 anos de matrimónio. E que grande festa que este casal vai fazer.
Bodas de Ouro, portanto, muitos parabéns, não é muito normal, portanto, já tivemos vários, mas sempre que temos, damos sempre os parabéns. Portanto, Maria e Isidro de Oliveira, que tenham uma vida muito feliz e que caminhem rapidamente para as bodas de diamante daqui a 25 anos, são os nossos desejos mais sinceros. E pronto, meus caros amigos, chegamos ao final de mais uma edição do SPT, Jornal de Fim de Semana, este especial informação. Não se esqueça que amanhã, a partir das 6 da tarde, o primeiro Ironbound Rock Festival no Sport Newark e Benfica, com as bandas Main Trigger, In God, Leopard Monks e também os Trouble Men, com o nosso querido amigo Carlitos, que nós conhecemos muito bem, o Carlos Ferreira. Portanto, agora fique com mais um episódio de Por Ti e quanto a mim, nós voltamos a ver-nos na próxima segunda-feira, a partir das 7. Tenha, portanto, uma muito boa noite, um bom fim de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.